Fala, fã de Arcane, seja bem-vindo, eu sou o King, este é o canal do King, e nesse vídeo a gente vai dar uma analisada no primeiro episódio da segunda temporada de Arcane. Eu quero destrinchar coisinha a coisinha, então bora lá. Antes de mais nada, eu peço pra você chegar no like, se inscrever, deixe um comentário que ajuda o canal a ser mais divulgado, torne-se membro se você quiser apoiar o canal financeiramente e receber conteúdo extra. E já que a gente tá falando de Arcane, eu quero que você conheça a loja de um brother meu, a Slash Store. Eles estão fazendo agora um produto bem interessante, que é a Box Conflito Arcano. Tem uma da Jinx e tem uma da Vi, você ganha itens exclusivos dentro dessas box pra decorar as suas coisinhas e personificar ainda mais esse espírito de Arcane aí na sua casa também. Tem capinha de celular, tem camiseta, tem chaveiro e ainda tem mais coisa, belezinha? E aí, ele me deu um cupomzinho pra vocês utilizarem King20 e ainda ganharem R$20 de desconto. Show? E não é uma publi, é só um brother aí que a gente conhece lá do Instagram que tá fazendo um trampo legal, então vamos divulgar aqui também. E aí eu já também pedi aquele cupom, que aí você sai ganhando também, belezinha? Ajuda o mano lá. Então me impeça. A série começa do exato ponto que terminou na primeira temporada, então basicamente são as consequências da explosão do Super Mega Míssil da morte da Jinx. A gente vê ali quem que morreu, quem que sobreviveu, infelizmente a Cassandra Kiraman, a mãe da Caitlyn, foi de arrasta pra cima, e o Victor quase foi. Depois tem uma montagem bem interessante mostrando o Jace socorrendo o Victor. Na sequência a gente tem a abertura, se vocês quiserem eu faço um vídeo só de análise dessa abertura também, tem algumas coisinhas interessantes aí, e depois a gente vai direto para o enterro da mãe da Caitlyn. E aqui é tudo feito de uma maneira bem interessante, todo o ambiente é desenhado com outro estilo, e tudo em preto e branco, enquanto apenas alguns elementos são coloridos. A Caitlyn, a Vi, as pétalas dessa orquídea roxa aqui, e também essa rosa entregue por essa garotinha, e eu acho que essa flor simboliza a própria Vi. Depois a gente vê um momento bem interessante, é que o caixão e ali o corpo da mãe da Caitlyn ainda tem cor, até que o caixão é fechado e a partir desse momento ele também não tem cor. Uma coisa que eu já quero que você vá percebendo aqui é como tanto essa cena do velório quanto outras que a gente vai ver mais pra frente mostram um distanciamento entre Caitlyn e Vi, mostrando que tudo que aconteceu na última temporada criou um espaço entre elas e elas têm que resolver isso ao longo desse primeiro episódio. Já na cena seguinte, a gente vai lá pra cima no salão do Conselho de Piltover. A gente vê ali os conselheiros remanescentes trocando uma ideia, deixando claro o quão Piltover está perdida agora. O Salo, que é aquele cara mais bobinho e manipulável, está sendo manipulado agora pela Ambessa, a mãe da Mel. E a gente vê que a Ambessa também vai participar então dessas intrigas palacianas de Piltover. O Salo tá bem puto e esse é o clima geral, boa parte ali dos piltovenses tá bem irritado e eles estão conversando de qual vai ser o plano para fazer uma demonstração de força pra Zaun entender quem é que tá no comando. A nossa querida Mel tem um plano sim de ir lá demonstrar força, mas ela pede que não se use a Hextech. A Caitlyn concorda, eles acham que a Hextech não tem que ser usada pra isso. No final, a Mel ganha a discussão, eles topam fazer uma invasão pra mostrar força, mas sem usar a Hextech. Depois daí a gente corta pra casa dos Kiraman e a Caitlyn tá basicamente ali num dia chuvoso, abrindo as correspondências e se inteirando dos assuntos da casa Kiraman, porque a partir de agora ela é a líder, ela é a mulher que vai puxar essa família muito endinheirada e poderosa para um futuro. O pai dela chega, a gente vê que ele tá bastante abatido e ele entrega um item ali importante pra ela, a chave dos Kiraman, um item que vai ser bem importante nesse primeiro ato pra gente. Na sequência a gente vê que a Vi ainda tá lá na casa da Caitlyn, rola um estranhamento, o pai da Caitlyn não quer ver um Zaunita nem de longe, tá ligado? E aí o próximo plano, ele começa já com a Vi por trás dessas grades aqui da janela, mostrando que ela se sente presa de alguma forma. A gente vai comentar sobre isso também. E mais uma vez um plano mostrando Caitlyn vai muito afastadas uma da outra, né? E aí, já no prosseguir aí dessa cena, a gente vê que a Caitlyn desaba, ela tá desesperada, ela tá num processo muito forte de luto. Ela corre, ela abraça a Vi, que é uma das últimas coisas que é interessante, que tem cor pra ela. Aqui vou adiantar um pouquinho da semiótica, você vê que é tudo colorido quando se trata de Vi e Caitlyn. O resto do ambiente ele é cinza, ou ele tem até esse tom de verde muito claro e tá chovendo lá fora.
as duas são a única coisa que sobrou uma pra outra. Só que no meio dessa conversa, elas vão falar um pouco mais sobre Jinx, e aí a Caitlyn vai convidar a Vi pra se tornar uma defensora de Piltover, e a Vi recusa, ela não quer se tornar uma PM não, pelo menos não por enquanto. Aí na sequência a gente acompanha a Vi, a gente vê um zoom out saindo aí da sala mais poderosa de todos, mostrando mais uma vez a torre do conselho de Piltover, e vai descendo até chegar ali debaixo de uma ponte na rua, e a gente vê a Vi indo exatamente para debaixo da ponte, onde ela acaba conhecendo ali outra pessoa que tá em situação de rua, pelo menos nesse momento. Eles acabam ali se encontrando e dividindo garrafa, e aparentemente a Vi vai ter uma fuga no álcool, então. Depois a gente vai para laboratório do Jayce, a gente vê a Mel chegando, eles conversam sobre o Victor, e aqui um ponto interessante: quando o Victor é socorrido pelo Jayce, acontece uma coisa muito doida, e aí o núcleo Hextech doido, que já tinha sido desenvolvido e misturado ao sangue do Victor na primeira temporada, reage ao corpo do Victor naquele momento. Eu não sei exatamente se o Jayce tá tentando segurar ou até aproximar com cuidado, mas o que acontece é que o núcleo se funde ao corpo do Victor de alguma maneira, e aí a gente vê que ele virou essa espécie de sarcófago. Eu sei que tem alguma coisinha aqui que foi o Jayce que improvisou depois, mas basicamente o Victor está num processo de incubamento do núcleo Hextech, e o próprio Jayce diz nessa conversa que o Victor tá sendo modificado, que o núcleo e ele estão evoluindo ou se transformando juntos, e o Jayce não faz ideia do que exatamente está acontecendo. Essa conversa aqui é bem interessante, eles falam sobre como a Ambessa, então, né, a mãe da Mel, tá tentando agir no conselho para conseguir a Hextech. O Jayce comenta que não quer mais fazer armas Hextech, que ele prometeu ao Victor que não faria mais isso. E por fim, a Mel fala ali então pro Jayce encontrar a Caitlyn, porque ela não tá muito bem. E quando a gente muda então pra Caitlyn, ela tá num belo jardim, e a gente vê mais uma vez essas orquídeas roxas derrubando as suas pétalas, e tem haja orquídea aqui, tá? Porque tem muita pétala no chão desse lindo jardim, e a gente vê então a Caitlyn tendo uma viagem bem estranha e triste, onde ela vê todo um ambiente escuro e essas pétalas caindo no chão e murchando imediatamente. Ao fundo ela vê a Jinx, e aí ela é interrompida pelo Jayce, mas ela explica essa visão e ela fala que ela quer muito arrancar o sorriso da cara da Jinx, e ela tá lidando com esse ódio todo. Ela comenta que ela percebeu agora o quão é fácil odiar outra pessoa, o quão fácil é ela odiar os Zaunitas e a Jinx só por conta de uma ação cruel que a Jinx teve, uma ação bem terrível mesmo. E aí eles começam ali a conversar, falam um pouquinho sobre a Vi ter recusado então se tornar uma defensora de Piltover, e já dá pra ver nessa cena que ambos deles têm um brochezinho. Lá naquela cena onde a Caitlyn abre as cartinhas, dá pra gente ver que passou uns dias, porque ela já tá com um broche e foi confeccionado pelo Conselho de Piltover para um memorial que vai acontecer nos próximos dias, homenageando os conselheiros que se foram, e claro, inclusive a própria mãe da Caitlyn. Depois a gente pula para aquela cena onde a nossa querida Vi tá basicamente ali curtindo um bodezinho junto do seu mais novo amigo, e a Mad, uma defensora, junto do Stab, chegam para trocar uma ideia e acabam contando ali que existem alguns defensores que agora gostam da Vi, porque no passado a Vi confrontou o Silco sozinha, e a Caitlyn contou isso pra todos eles quando tava pleiteando que a Vi entrasse pros defensores. De quebra, a Mad também conta que a Vi foi negada, que não deixaram ela entrar pros defensores, e que a Caitlyn ficou muito brava. Daí a gente já ouve um sinal sonoro que indica pra gente que tá começando o memorial, e as pessoas começam a se encaminhar pra lá. A gente vê que vai ter uma segurança bem bruta, né? Então todo mundo é revistado. Já no memorial, eu vou narrar as coisas aqui de forma um pouco mais rápida, porque tem o confronto e tal. Então, basicamente, a gente vê que tem uma movimentação esquisita, algumas pessoas estão se aproximando, e que também todos os outros conselheiros que sobreviveram estão por aqui. Até que os encapuzados se revelam, e sim, era uma baronesa química buscando vingança pelo filho que foi morto pelo Jayce lá na primeira temporada. A Vi tinha sacado o que estava acontecendo, mas os defensores impediram ela de tomar alguma atitude antes de que tudo começasse a acontecer. O conflito é bem maneiro, tem alguns pontos bem interessantes, como a Vi buscando ali então
a arma do Jayce, né, o martelo atirador Hextech, pra utilizar ali, pra salvar o próprio Jayce, inclusive. A gente também vê que a Vi e a Caitlyn acabam dando as mãos aqui, então o conflito parece ter reaproximado elas funcionam juntas ainda na hora do combate. Tudo parecia que ia dar muito ruim, até que a Ambessa Medarda surge, salva o dia e de quebra vai ali e acaba com a baronesa de uma vez por todas. O memorial é arruinado, mais uma vez os Zaunitas mostram força e assustam o povo piltovense. No finalzinho tem uma conversa interessante ali entre Vi e Caitlyn, elas continuam desenvolvendo o conflito de o que fazer com o Zaun. E a angústia e o ódio da Caitlyn continua crescendo. Agora atacaram o memorial da própria mãe dela, o negócio tá ficando feio. Nessa cena aí também a Caitlyn comenta que agora acabou. Se ela for atrás da Jinx, uma das duas vai morrer. Já em uma das últimas cenas do episódio, a Caitlyn parece estar num lugar que eu diria que é o escritório da mãe dela, e ela usa uma máquina ali que eu vou chamar de protocomputador. Ela usa aquela chave dos Kiramman e acessa informações muito interessantes e importantes para os próximos episódios. E aí a Caitlyn descobre que a família Kiramman construiu túneis por toda a cidade de Zaun e Piltover, que era para ajudar a melhorar a qualidade de vida do piltovense, do Zaunita, limpando o oxigênio um pouco de lá de baixo, se jogando para cima, se filtrando, não diz exatamente, mas era essa ferramenta para ajudar. Interessante é que é um ponto chave que a gente vai discutir na semiótica já. E agora, já na última sequência, a gente vê duas cenas acontecendo ao mesmo tempo. A gente começa a ver então o nosso querido Jayce pegando o seu martelo, indo até a fundição da família Thales e começa a trabalhar, enquanto Salo, Ambessa, Mel e a outra conselheira, que eu esqueci o nome agora, estão discutindo. E aí, olha o que Zaun fez. Eles estão tendo que discutir num calabouço interno ali, num bunker, assim dizendo, porque tá perigoso demais para os conselheiros no momento. E eles estão loucos, que olha, meu Deus, olha a situação que a gente tá, principalmente o Salo, né? Nesse momento, a Caitlyn chega pondo na mesa, manda o Salo calar a boca e fala que ela vai descer em Zaun e ela tem 3 objetivos: localizar a Jinx. Ela só fala localizar, ela não fala se vai prender ou se vai dar cabo da Jinx. Ela também fala o quê? Ela também fala que vai acabar com o mercado, a produção de Scintilla. Isso significa que ela vai prender as pessoas? Ela também vai essas pessoas aí? Complicado, viu? E por último, ela fala que vai neutralizar qualquer agente que ainda seja fiel ao Silco. Aí dessa vez, neutralizar, a gente sabe muito bem que quer dizer que ela vai lá e nos caras tudo, né? E aí o Salo dá uma tiradinha de onda, mas por que você acha que você vai se sair melhor nisso do que os outros defensores? Nessa hora, ela fala que é porque ela tem armas Hextech. Aí tem um show-offzinho de armas e a gente entende que a cena do nosso querido Jayce Thales martelando é porque ele tava fazendo as armas Hextech para a Caitlyn. Aí é show off pra caramba de arma Hextech. E aí a coisa mais polêmica da semana acontece. A Vi PM surge. Os fãs de Arcane, no momento que foi revelado que a Vi ia se tornar uma defensora, ficaram chocados no Twitter e também nas outras redes sociais na época que isso saiu nos trailers. Pra quem entende já do jogo, já jogava League of Legends, não fica chocado porque lá ela já nasce como uma policial. Ela já é apresentada como uma policial. Mas pro público que acompanhou apenas a série, viu todo esse processo dessa personagem, tinha que ser realmente um grande passo, um grande momento de virada da vida dela, para ela sair daquela garota que a gente viu na primeira temporada para se tornar uma defensora, uma policial, uma PM de Piltover em Zaun. E assim, eu não vou dizer que foi mal escrito, mas talvez tenha ficado um pouquinho corrido demais. Mas pelo menos dá pra ver na cara dela que ela não tá nem um pouco feliz de vestir essa farda de merda, belezinha? Ceninha pós-crédito. Ali antes do apagar das luzes a gente vê o Singed. E ele fez então uma viagem para um lugar de terras nevadas e ele tá caçando alguma coisa. A gente vê ali um aparentemente lobo de 2 cabeças. E se você joga LOL, você sabe exatamente o que é. E o Singed usou então uma armadilha de urso e depois vai jogar ali uma granadinha, provavelmente de Quintec, pra dar uma finalizada na criatura. E aí tem mais um ganchinho que é o Victor mexendo um pouquinho as sobrancelhas e a gente entende que ele vai despertar. Beleza, galera? Vamos lá, vamos comentar um pouco então sobre o episódio agora. Eu vou tirar algumas coisinhas da frente, vou pular um pouco a Ambessa e vou pular um pouco o Victor,
nesse primeiro episódio, porque nos próximos episódios, onde eu for analisar os episódios 2 e 3, Ambessa e Victor crescem bastante. Então lá a gente volta e até comenta um pouquinho do que eles passaram e fizeram aqui nesse primeiro episódio, beleza? Vamos comentar aqui então sobre Caitlyn primeiro, que pra mim é a dona do primeiro ato. O nome do primeiro ato é Caitlyn e é um processo de degeneração, belezinha? Ela tá num arco sim de crescimento, ela tá num arco onde esse personagem vai se tornar mais profundo, vai ser desenvolvido e vai crescer. Ela vai se tornar um personagem mais interessante de se acompanhar, de se gostar e, claro, de ser fã da Caitlyn. Ao mesmo tempo, é um arco degenerativo, é um arco no qual o personagem vai perder os valores dela e vai começar a fazer coisas que quem conhecia o personagem, quem conhece sabe, a Caitlyn, não imagina que ela faria, né? A gente conhece a Caitlyn da primeira temporada, ela é uma policial, mas ela é uma pessoa que tem uma visão idealista do mundo. Ela entende o que o mundo é, mas ela até quer buscar uma situação melhor para ela, para os Piltovenses, para os Zaunitas e tentar sim, através do trabalho dela, fazer dessa sociedade uma sociedade melhor. Ela conhece a Vi na primeira temporada e vai para o submundo e conhece lá então a situação precária de como as pessoas lá vivem e você começa a conhecer o primeiro arco de crescimento da Caitlyn. Eu não acho que ela brilha tanto na primeira temporada, ela é uma personagem legal, mas ela é uma coadjuvante da Vi na primeira temporada, uma coadjuvante de peso, mas realmente aqui ela é a protagonista desse primeiro ato, junto com a Jinx, mas ela é a protagonista. E aqui pra mim tem uma simbologia muito clara dessa degeneração, que são as pétalas. A Caitlyn, nesse primeiro episódio, nesse primeiro ato, ela é representada através da orquídea roxa. Como a gente também vê no caixão da mãe da Caitlyn, da Cassandra Kieraman, a gente vê as pétalas ali também, então a gente entende que as mulheres Kieraman são essa orquídea. A minha mãe amava orquídeas, eu também já perdi a minha mãe, tamo aí no barco da Caitlyn, né? E eu entendo esse processo de luto dela e também aprendi com a minha mãe que as orquídeas são flores que às vezes podem dar algum trabalho. Porém, elas são flores e plantas aí muito resilientes. Então às vezes parece que ela morreu, murchou, mas aí depois ela volta a florescer. E conhecendo a orquídea então, essa é a minha esperança de que a Caitlyn é essa flor que murcha no primeiro ato, mas sim tem uma chance de voltar a florescer nos próximos atos antes do fim da temporada. Uma coisa que eu acho interessante é mostrar que o que está murchando a Caitlyn é o ódio. Então ela tá tentando, ao longo do primeiro ato inteiro, controlar esse ódio e tentar não deixar ele sair ali da imagem da Jinx e expandir para todo e qualquer Zaunita. E ela também tá tentando entender como ela pode lidar com a Jinx sem ser de uma maneira completamente violenta, que leve as duas à destruição ou à autodestruição. E sim, a gente vê que ela não vai conseguir. No fim das contas, a Caitlyn não vai conseguir não levar isso a uma violência extrema. A gente vai descobrir isso nos próximos episódios. A gente vai ver um momento onde a última pétala dessa flor cai. A gente vai ver um momento onde a última flor dos Kieraman vai murchar em tela. Então, mais uma vez, é a Jinx que faz esse processo da Caitlyn ruminar todo esse ódio e começar a apodrecer. A Vi ali é uma última esperança para ela. E nesse episódio eles começam a construir lindamente esse murchar da flor. Uma coisa que eu percebi e que eu acho bem interessante poeticamente, no caixão da Cassandra também tinham flores, afinal ela também é uma flor dos Kieraman, ela também é uma líder dos Kieraman, e mesmo depois de morta, as flores dela não murcharam. Então, como tudo aquilo ali é bastante lúdico, é a Caitlyn que vê as flores murchar, é a Caitlyn que vê tudo cinza, mas a mãe dela ainda é colorida e ainda tem flores coloridas. E depois, quando a gente descobre que a mãe da Caitlyn tinha o conhecimento daqueles túneis e, no meu ponto de vista, ela tinha uma intenção diferente da Caitlyn, talvez ela não tenha conseguido fazer com que aqueles túneis abrissem para melhorar a vida dos Zaunita, ainda assim a Caitlyn vai levar tudo para um caminho muito mais belicoso do que a mãe dela levou. Então eu acho que as flores da mãe da Caitlyn ainda estarem vivas, mesmo quando ela já se foi, é porque a mãe da Caitlyn nunca abandonou os valores originais dela. Ela nunca degenerou dos valores originais dela. A gente sabe que no fim das contas, os Kieraman ainda fazem mal aos Zaunita ali por como se dá a troca de trabalho por dinheiro
em Piltover e em Zaun, mas ainda assim, dentro daquele cenário, a mãe da Caitlyn nunca degenerou como a Caitlyn vai degenerar. E aí na última cena do episódio, a gente vê a Caitlyn descobrindo tudo aquilo e a gente sabe que mais à frente ela vai usar esses túneis para outra coisa. Ela não vai dar a finalidade de melhorar a vida do Zaunita com aqueles túneis, ela vai usar aqueles túneis como arma. Os Thalys, eles eram ferramenteiros e aqui no caso o Jayce também vai ser ferramenta. Então a primeira oportunidade da Caitlyn enquanto líder dos Kiramman, ela usa a ferramenta Jayce Thalys para forjar armas, as armas mais letais que esse ambiente já tinha visto até então. Outra coisa interessante de se notar, né, é como a Vi então se sente presa ao monstro que ela criou. A Vi vocaliza aí durante esse episódio que a Jinx é um monstro que ela criou. Ela ainda se vê presa a Powder, a Jinx, ao passado dela, a tudo que ela viveu na primeira temporada. E isso de certa forma gera um distanciamento também entre ela e a Caitlyn, porque eu sinto que a própria Vi entende que tudo que tá acontecendo de ruim na vida da Caitlyn é culpa dela, Vi. Até ela comenta ali então com o colega novo dela, de que o pai da Caitlyn tá certo e que elas não deveriam estar ali, que elas não tinham esse espaço. O Jayce também não tem tanto espaço nesse episódio não, eles só fazem a marcação de que ele não queria construir essas armas Hextech, que ele prometeu pro Victor que não criaria e no fim, amando da Caitlyn, ele construiu sim. A Mel também começa a desenvolver o arco político dela, mas como a gente vê que ele vai se interligar ao da Ambessa, eu também vou deixar pra comentar nos episódios onde essa relação das duas vai ser muito mais importante. E é isso, esse primeiro episódio então mostra pra gente como Piltover está perdida, como as suas lideranças estão perdidas e como essa liderança tá lidando com o próprio ódio e como que eles vão devolver essa violência pra Zaun de novo. A Caitlyn é essa flor dos Kiramman que vai se degenerar e a Vi tá tentando se desprender desse passado que tanto coloca a culpa na cabeça dela. E olha essas rimas visuais que o Snuckle fez aqui. Ele coloca então que a gente viu primeiro o caos, depois a perda, a opressão e o abandono. Como na primeira temporada essas coisas abatem ali então Zaun, e nesse primeiro ato da segunda temporada, quem acaba sofrendo com tudo isso é Piltover, e a gente vai ver então Piltover devolver tudo isso que sofreu de volta pra Zaun, e aí a gente vê que o ciclo vai se manter assim infinitamente. Interessante essa narrativa circular que a Arcane construiu aqui. Mas é isso, galera, mais uma vez não se esquece de chegar no like, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, torne-se membro para apoiar o canal financeiramente e também receber conteúdo exclusivo. E comenta aí, você quer que eu analise o próximo episódio? Comenta bastante que aí o vídeo vai chegar rapidinho que eu vou entender que vocês querem bastante, belezinha? Não se esquece de dar um pulo na Slash Store, é limitado, tá? Não vai durar para sempre não, a box especial, e você pode ativar o meu cupom para ganhar R$20 off, belezinha? Muito obrigado, família, e fui!